Dando sequência aqui no vídeo, quero falar com vocês sobre outro nome que é o Everton Brito. Ele tem 29 anos de idade, joga de ponta esquerda, também jogou no Campeonato Paulista nesse ano pela Inter de Limeira, 11 partidas, 1 gol e 3 assistências. Inclusive, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele tem conversas com a Ponte Preta, clube, né, que o Hélio dos Anjos já comandou e que está na Série B também. Então, acho que pode ser uma alternativa boa para a disputa da segunda divisão. Ele que nesse ano se destacou no Campeonato Paulista, ele sempre joga na Inter de Limeira e é emprestado com outro clube, né? Tipo, ano passado foi o mesmo jeito. 8 jogos no Paulistão, foi emprestado para o Vila Nova na disputa da Série B, 26 partidas e 2 assistências. Jogou também em 2022 pelo Náutico, 12 jogos, 3 gols, Paraná 3 gols em 19 partidas. Passou também por outros clubes como Ferroviária, Goiás e Figueirense. Acho que pode ser uma boa alternativa. Mas igual eu falei, como ele já está com essas negociações com a Ponte Preta, eu nem vou me prorrogar muito aqui no vídeo, mas seria uma alternativa. Vários jogadores, né, que disputaram o Campeonato Paulista para alguns clubes do interior, ou por exemplo da própria capital, que não foram aproveitados, pode ser uma boa, ainda mais agora que o Paysandu vai disputar a Série B, com certeza muito mais atrativo do que quando estava na Série C do Brasileiro. Bom, mais um aqui no vídeo que eu acho que a melhor opção seria o ponta Xandinho, ele que tem 26 anos de idade, um dos destaques do Nova Iguaçu, onde o Carlinhos, né, quarteiro do Nova Iguaçu, e o Bill têm sido os dois nomes mais falados, mas o Xandinho é quem completa o trio de ataque, sendo o ponta direita do Nova Iguaçu nessa atual temporada. Vou deixar os números dele aqui: 13 partidas na atual temporada, 2 gols marcados e uma assistência. Vale lembrar, né, que ele jogou inclusive muito bem, marcou gol contra o Vasco no primeiro jogo da ida, então realmente teve um bom desempenho, né, no estadual, com esse gol decisivo contra o duelo do Vasco da Gama. Então tem tido uma boa participação, ele não é velho, né, 26 anos, ainda tem um bom potencial e certamente vai ter alguns times de olho em vários dos atletas do Nova Iguaçu, e é impossível também não olhar para o Xandinho, que vive uma fase bem interessante, o camisa 7, e para a Série B eu acho que seria uma baita contratação. Ele que já jogou também muito tempo no próprio futebol carioca, no Olaria do Rio de Janeiro, ano passado foi bem por essa equipe, 23 jogos disputados, 9 gols e 5 assistências. Jogou também no São Bernardo com 15 jogos, não conseguiu muito bem, mas dá pra ver que ele jogou sempre no Olaria, né? 11 jogos, 17 jogos por temporada. Eu acho que esse ano foi um dos melhores desempenhos dele, né, até aqui, e pode ser uma alternativa, quem sabe, pro Paysandu na disputa da Série B. Chegaria para ser titular, Gustavo? Olha, não sei, vai depender bastante. Não assisti muitos jogos do Nova Iguaçu nesses últimos meses, né, não tem como afirmar, mas para complemento de elenco, para brigar por essa posição, certamente seria um bom nome e viável, né? A não ser que tenha vários times da Série A de olho nele, vai depender bastante. Se caso contrário não tiver, acho que para a Série B pode ser uma ótima oportunidade para ele, até porque no ano passado mesmo ele estava jogando Copa Rio e o Campeonato Estadual pelo Olaria, então pode dar um bom passo também para a sua carreira. E seria bom para todo mundo, né? Para o Paysandu também, que deve buscar mais um ponto. Bom, então eu quero começar falando aqui com vocês sobre essa notícia que tivemos. Eu até já trouxe aqui algumas outras atualizações. Meu irmão também, o Guilherme, tá aqui, ó. De acordo com o empresário JRB, o Paysandu tem interesse na contratação do meio-campista Iago, destaque do Campeonato Carioca, pelo Nova Iguaçu, nome aí então que foi especulado também em outros times da Série A, ele até foi especulado no Corinthians, mas o Corinthians não tem convicção de que ele aguentaria jogar pelo clube e tudo mais. Enfim, acaba que tem vários times aí especulando a sua contratação. Ele está emprestado ao Nova Iguaçu até o final dessa temporada, se é que ele realmente deixa o clube para jogar a Série A ou a Série B do Campeonato Brasileiro. E aquela coisa, né? Essa é a vantagem do Paysandu estar na Série B, que com certeza passa a ser um nome muito mais viável para a disputa do Brasileirão. Enfim, ele que nessa atual temporada realmente soma números bem interessantes. Vale lembrar que ele joga como um camisa 10 mesmo na equipe, grande destaque, né, que chegou na final do estadual. 12 jogos no ano, 3 gols marcados e 3 assistências. É um desempenho bem interessante até aqui, 6 participações em 12 jogos disputados. Foi muito bem no Nova Iguaçu na primeira fase da Copa do Brasil, que o clube passou e foi eliminado para o Internacional, e no Campeonato Estadual no geral, né, que agora chegou à decisão contra o Flamengo. Lembrando que ele é revelado na base do Fluminense, mas que pelo Fluminense nunca teve espaço. Ano passado mesmo ele ficou quase um ano e meio sem nem jogar, né, no Fluminense, apenas na equipe profissional treinando, e na categoria de base já tinha tido muito destaque, ó. Dá pra ver que ele jogou ali, ó, na categoria sub-17 até o sub-23 de 2018 a 2022, né? Foi muitos anos realmente se destacando na equipe, mas profissionalmente nunca jogou. Até passou de empréstimo no Náutico, mas pelo que eu vi aqui, ficou apenas na equipe de base mesmo, não jogou no profissional. Essa é a primeira atuação dele então no time profissional, com sequência, e ele já faz uma ótima temporada, 12 jogos, 3 gols, 3 assistências. O Iago Ferreira jogou muito bem, né, contra os times também da parte de cima, o Vasco, o Botafogo, o Flamengo, o Fluminense.
Então acho que tem potencial, quem sabe aí de ser contratado. Certamente o Paysandu, se tiver interesse, vai ter uma concorrência de vários times. Vale lembrar também que até o próprio pai do jogador, de acordo com o Nicola, afirmou que caso o Fluminense tenha interesse em contratá-lo ou uma outra equipe, ele gostaria de ter uma sequência maior e jogar, porque foi isso que fez diferença para ele nessa temporada, jogando com muita frequência pelo Nova Iguaçu, diferente dos últimos anos, né, que vinha só treinando no Fluminense e com o Fernando Diniz nem teve espaço. Eu vou deixar aqui também para vocês um mapa de movimentação dele, que dá para ver por onde que ele atua, né, nesse meio de campo do Nova Iguaçu, jogando como meia central e cai um pouco pelo lado direito também, mas faz esse papel de criação para o trio de ataque do Nova Iguaçu, que eu acho muito bom. Não ficaria surpreso se todos esses fossem, por exemplo, para times da Série B e da Série A, como por exemplo o Carlinhos, centroavante artilheiro, grande destaque da equipe, o Bill, ponta esquerda, e o Xandinho, ponta direita. Acho muito bom os três, fora ainda, né, o Iago, e o time no geral do Nova Iguaçu é muito interessante. Nota média dele 7.15 no SofaScore, é muito boa. Contra o Vasco, nota média 7.3 e 7.2, foi muito bem. Inclusive deu uma assistência, né, no primeiro gol, no primeiro jogo. E no Campeonato Estadual, 10 jogos, 10 como titular, 1 gol e uma assistência, sendo também outros 2 gols e 2 passes em outros torneios pelo Nova Iguaçu. Deixa a sua opinião aqui embaixo. Você acha que valeria esse investimento do Hélio dos Anjos aí, o Paysandu, ir atrás, por exemplo, do jogador para ser esse camisa 10? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, então quero começar falando aí sobre o Rodrigo Moledo, ele que tem 36 anos de idade, encerrou seu contrato no ano passado com o Internacional, no dia 31 de dezembro, onde na temporada passada ele já tinha jogado pouco. Foram apenas 24 partidas e 1 gol marcado. Lembrando que no ano passado ele chegou a receber propostas do Cruzeiro, que é o time que eu torço inclusive, e aí o Cruzeiro até tentou tirar ele do Inter, só que ele estava voltando de lesão. Inclusive naquele momento ele estava sendo titular, foi um dos períodos que ele mais jogou, né, que ele fez boa parte dos 24 jogos da temporada passada, e ele não quis sair do Internacional por conta da identificação, né, que ele tem com o clube. Jogou aí, se você for somar tudo, quase 10 anos consecutivos, somando algumas idas e vindas, né, 3 passagens, 10 anos quase de Internacional, e assim, certamente isso aí pesou. Eu até pensei que ele poderia fazer uma boa temporada, não foi o que aconteceu. Ele estava voltando de alguns problemas físicos no Internacional e continuou com eles, né, nesse ano. Melhorou em alguns quesitos em 2023? Sim, não estava, por exemplo, tão lesionado, tão grave, por exemplo, a sua lesão, como foi na temporada de 2021, onde ele não entrou em campo, por exemplo. 2022 com apenas 23 jogos, mas no ano passado, então, 24 partidas pelo Inter e 1 gol marcado. Jogador que passou aí pelo Panathinaikos da Grécia, jogou também no Metalist da Ucrânia e no Brasil, basicamente aí só no Internacional. Passou 2010 no União Rondonópolis e depois já foi para o Inter. Vou deixar aqui também para vocês o mapa de movimentação dele no Campeonato Brasileiro de 2022. Se não estiver enganado, isso aqui, ó. Não, do ano passado mesmo, 2023. Tá aqui, ó, para vocês o mapa de movimentação. Seria uma opção de um zagueiro que joga pelo lado direito. Então acho que poderia sim ser uma alternativa bem interessante. Ele é destro, tem 1,88 m de altura, nota média no SofaScore 6.80 na temporada passada. Na minha opinião, poderia sim ser uma ótima alternativa. A grande questão que eu vejo é o seguinte: ele tem conversas com a Chapecoense. Acho que o Paysandu poderia atravessar essas negociações, talvez. E é um jogador que eu gosto bastante, sabe? Essa questão dos problemas físicos dele, sem dúvidas, tem que ser levado em consideração, mas o Paysandu fez isso recentemente e até que deu certo. Por exemplo, trouxe o Robinho, por exemplo, que não vinha jogando muito bem e conseguiu dar a volta por cima mesmo com um jogador veterano. Eu acho que tecnicamente ninguém tem dúvidas que o Moledo é muito fora da curva. A grande questão que eu fico, né, e teria se fosse um dirigente do Paysandu, seria dessa questão física. Como será que ele está? Mas de qualquer forma, é uma boa opção. E você concorda comigo? Discorda? O que tem a dizer sobre isso? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários.